O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas, e na aula de hoje vamos falar sobre construção do Sistema Nacional de Cuidados, com Rosane Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica. Eu sou Rosane Silva, sou secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidado. Estou aqui no Ministério desde o início do governo do presidente Lula, desde 2023. Sou uma mulher que vem do sul do país, sou uma mulher gaúcha, nasci numa cidade chamada Formigueiro, no Rio Grande do Sul, atuei muitos anos no Rio Grande do Sul, fui trabalhadora doméstica, depois fui trabalhadora do setor vestuário, aí comecei a militar no movimento feminista e também no movimento sindical. Fui presidenta do meu sindicato, fui do Coletivo Nacional de Mulheres da CUT, depois fui para a Executiva Nacional da CUT, e aí então me desloquei para São Paulo, vivi em São Paulo de 2000 até 2023, então, e agora estou aqui em Brasília, desde 2023, em São Paulo. Atuei na Executiva Nacional da CUT, primeiro no Coletivo Nacional de Juventude, porque na época eu era a mulher mais jovem da Executiva Nacional, a mulher mais jovem é a única jovem da Executiva Nacional da CUT, então cheguei atuando exatamente no campo da juventude. Depois fui para a Secretaria Sindical, onde coordenei a campanha da redução da jornada de trabalho, a luta pela redução da jornada de trabalho de 40 horas. Também contribuí na coordenação das marchas da classe trabalhadora que levou à valorização da política do salário mínimo. Então, foi a construção da política do salário mínimo no primeiro governo do presidente Lula, foi fruto muito dessa mobilização organizada pelas centrais sindicais. E, em 2008, assumi a Secretaria Nacional da CUT e fiquei na Secretaria Nacional da CUT até 2015. Quando saí da Secretaria Nacional da CUT, deixei como legado na CUT a paridade no interior da central e também a campanha de igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e no movimento sindical, trazendo esse debate que a classe trabalhadora é feita de dois sexos, que as mulheres são metade da classe trabalhadora, mas mesmo assim o nosso papel no interior da classe trabalhadora ainda é extremamente invisibilizada, mesmo que as mulheres estejam na linha de frente da organização do movimento sindical, esteja sempre nas lutas sindicais, mas nos espaços de poder as mulheres ainda não estavam subrepresentadas, então a necessidade de a gente ter uma paridade no interior da nossa central. Sou militante feminista, me encontrei no feminismo lá no final dos anos 80, quando
estava muito forte no nosso país, a luta pela creche como um direito também das mulheres. Então, foi aí que eu encontro o feminismo e começo a militar no feminismo. Sou militante da Marcha Mundial de Mulheres. Estou agora aqui nesse papel do governo federal, mas sabendo do lugar de onde vim para o lugar onde eu quero voltar, que é para o feminismo e é para a ação sindical. E de falar de uma coisa que eu considero também na minha trajetória super importante, junto com outras companheiras e companheiros, na coordenação da Vigília Lula Livre, no período que o presidente Lula ficou preso em Curitiba, então eu estive, inclusive, representando o PT na coordenação da Vigília Lula Livre. Esse debate da política e do Plano Nacional de Cuidados, a gente trata dessa forma, não como um sistema, mas como um plano. O Brasil, inclusive, chega tarde nesse debate. Vários outros países já tinham avançado na construção de uma política de planos nacionais de cuidado, como foi o caso da Argentina e outros países, falando de países aqui da América Latina, Argentina, Uruguai, que já tinha avançado nesse debate, outros países já estavam avançando, os organismos internacionais já estavam fazendo esse tema com centralidade nos seus espaços de diálogo, como a OIT, o sistema ONU, e o nosso país, por todo o processo que nós vivemos aí de 2016 até 2022, a gente teve muitos retrocessos, nosso país tinha, inclusive, nesse processo de retrocessos, uma centralidade que era exatamente retirar um conjunto de avanços que nós, mulheres, tínhamos conquistado ao longo da história do nosso país. Então, quando o presidente Lula chega, ele já traz junto a necessidade de que o país, o Brasil, deveria retomar com força e com centralidade essa agenda do cuidado. E cria, dentro de dois ministérios, duas secretarias. A Secretaria de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado, aqui no Ministério das Mulheres, que dentro das suas atribuições estava exatamente construir o Plano Nacional de Cuidado. E a Secretaria de Cuidado e Família, dentro do Ministério dos Desenvolvimento Sociais, que também no decreto trazia uma das suas responsabilidades, atribuições à construção do Plano Nacional de Cuidado. Então, quando eu chego aqui no Ministério e a Laís Abramo no MDF, a gente já começa juntas construir todo esse processo e construímos no interior do governo um grupo de trabalho interministerial que reuniu mais de 20 ministérios, instituições como IPEA, IBGF, o CRUZ, mas também tivemos uma participação ativa da sociedade brasileira, do movimento de mulheres, do movimento feminista, dos movimentos sociais, né, dos diversos movimentos organizados no nosso país, que já traziam esse tema da necessidade de o Brasil avançar nessa pauta do cuidado. E fruto de todo esse debate que a gente construiu a várias mãos no interior do governo, a gente, então, entrega para o Congresso Nacional, no final de... desculpa, no início de 2024, a gente entrega para o Congresso Nacional um PL da Política Nacional de Cuidado, que agora é a Lei 15.069, que traz com centralidade que, sim, o cuidado, ele é um trabalho, ele demanda tempo das mulheres e que ele demanda tempo, então ele é um trabalho e ele é um direito e também uma necessidade de todas as pessoas e ele demanda tempo, em especial das mulheres, que historicamente o cuidado ele é uma tarefa quase que exclusiva das mulheres. São as mulheres que no cotidiano dentro das suas casas organiza o cotidiano da sua casa, seja a comida, a roupa, a alimentação. É a mulher que cuida das crianças, dos idosos, das pessoas que têm necessidades ali imediatas. E esse é um tema que deve estar na agenda pública, né? Com centralidade na agenda pública. Então, quando
a gente constitui a proposta de lei, ela, então, traz ali essas diretrizes que diz que o cuidado, ele é um trabalho e ele necessita de tempo para exercer esse cuidado e que, historicamente, ele foi exercido pelas mulheres de forma invisibilizada, muitas vezes, ou na maioria delas, não remunerada, então, extremamente invisível, com remunerações precárias, como é o caso, quando a gente vai olhar o trabalho das trabalhadoras domésticas, né? Nós temos hoje 6 milhões de mulheres que vivem de trabalho doméstico remunerado no nosso país, e a maioria delas são mulheres negras, e desses 6 milhões de mulheres, apenas 25% delas têm os seus direitos reconhecidos, né? Estão formalizados. Então, isso é uma demonstração de quanto esse trabalho ele é extremamente fundamental para a sustentabilidade da vida, mas extremamente desvalorizado, invisibilizado na sociedade. Então, o nosso projeto de lei, a nossa lei, ela traz com centralidade isso, reconhecendo, então a gente trabalha, né, com a ideia dos R, primeiro, reconhecer e valorizar esse trabalho, reduzir o tempo com esse trabalho, então a gente distribuindo melhor esse trabalho e, ao mesmo tempo, fazendo uma reparação histórica já que a maioria das pessoas, né, que vivem desse trabalho são exatamente as mulheres, em especial as mulheres negras do nosso país. Então, a nossa lei, a Lei 15.069, ela trata exatamente dessa centralidade, que cuidar é uma política pública, é fundamental para a sustentabilidade da vida humana e é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. A gente tem algumas ações que eu não vou poder detalhar com força para você, porque nós vamos estar, inclusive, deixar um convite aí para todo mundo, na próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro, a gente vai estar lançando a portaria interministerial com o Plano Nacional de Cuidados e também lançando e a palavra, mas lançando o nosso comitê gestor estratégico, que tem uma participação instalando o comitê gestor estratégico, que é um comitê que tem a participação governamental, mas também tem a participação da sociedade civil. Esse comitê estratégico ele vai ter a tarefa de monitorar o plano, as ações, inclusive a possibilidade de que esse próprio comitê possa atualizar esse plano de cuidado. Então, o plano ele contém mais de 80 ações distribuído de forma, né? A gente está trabalhando com 5 eixos estratégicos do nosso plano. Ele vai ter, como eu falei para vocês, o envolvimento de mais de 20 ministérios na construção de todo esse processo, então todos os ministérios vão poder, né, estão com ações dentro do plano, vão poder executar as suas ações e também a gente trabalhou nessa perspectiva de que a gente pudesse, ao mesmo tempo, garantir direito para quem necessita de cuidado, mas também garantir direitos para quem cuida. Então, e aí, historicamente, são as mulheres que vivem, né, do trabalho de cuidado, seja remunerado e não remunerado, como eu já falei para vocês. Então, a gente vai ter 79 ações que compõem o nosso plano, são mais de quase 250 entregas e vai ter um investimento de 24, mais de 24 bilhões até 2027. Então, eu não vou aqui poder adiantar para você todas as ações, mas a gente vai estar aí na próxima segunda-feira, depois do lançamento das ações do plano e da portaria, né, que institui aí o nosso comitê.
gestor, aí todo mundo vai poder ter acesso ao plano, inclusive o detalhamento do que são as ações dentro do plano. Mas é fundamental dizer que, no caso nosso aqui do Ministério das Mulheres, a gente tem trabalhado muito com a perspectiva de que a gente possa atuar exatamente para garantir direitos para as mulheres, já que nós somos a maioria de quem cuida no nosso país. Então, é fundamental que a gente possa garantir direito para as mulheres, tanto no trabalho remunerado como no trabalho não remunerado. E, nesse sentido, a gente tem trabalhado com algumas ações estratégicas. Uma delas são as lavanderias coletivas. Então, a gente fez um edital em 2023, onde estados e municípios participaram desse edital, e também uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós vamos estar instalando lavanderias nas comunidades rurais. Então, exatamente nessa perspectiva que a gente possa liberar o tempo das mulheres, porque a gente sabe que esse trabalho cotidiano que a gente faz dentro das nossas casas, seja o cuidado com a nossa família, né? O cuidado da comida, então organizar a comida da casa, isso leva um tempo. Organizar as roupas da família, ainda mais quando a gente tem uma pessoa que necessita de cuidado cotidiano, seja uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência ou uma criança, a gente sabe que o tempo com a lavagem das roupas, ela ocupa um tempo muito grande do nosso dia. Então, a ideia das lavanderias coletivas é exatamente a gente garantir que as mulheres possam ter a liberação desse tempo que hoje elas dedicam com lavar as roupas. Então, a nossa proposta de lavanderia coletiva não é também só um espaço onde vai se lavar as roupas, mas seja um espaço de socialização das mulheres no seu próprio território. Então, ao mesmo tempo que enquanto as roupas estão sendo lavadas por profissionais contratados, seja pela prefeitura, seja pelo Estado, numa parceria com o Ministério das Mulheres, as mulheres que estão ali lavando suas roupas, elas possam passar a participar de rodas de diálogo, de rodas de conversa, naquele mesmo espaço que a gente está trabalhando na perspectiva que seja um espaço de multiuso. Então, dentro desse espaço, além de ter o espaço de lavar as roupas, tem espaço para qualificação, tem espaço para roda de diálogo, para a gente discutir o tema da autonomia econômica, o tema da participação política, o enfrentamento à violência, mas também as mulheres possam ali discutir, né, temas que as mulheres mesmas possam decidir sobre o tema da saúde, sobre temas que envolvem a educação, mas também seja um espaço onde as crianças possam ir socializar. Então, a gente está implementando também dentro desse espaço multiuso as cuidotecas, as hortas comunitárias, que também seja um espaço ali de socialização a partir do território. E a outra política é exatamente as cuidotecas, que também é uma parceria Ministério das Mulheres e Ministério do Desenvolvimento Social, aonde nessa escuta que a gente fez, né, com a sociedade civil organizada, no processo de construção do plano, apareceu muito para nós a necessidade que a gente tivesse espaços aonde as mulheres pudessem deixar seus filhos para poder avançar na sua qualificação profissional, na sua elevação de escolaridade, porque a gente sabe hoje que nós temos várias mulheres que acabam saindo, né, do seu espaço de elevação de escolaridade, exatamente, muitas vezes porque ela tem um filho, porque ela tem um irmão mais novo, porque ela tem alguém que ela precisa cuidar. Então, hoje nós temos mais de 11 milhões de jovens, né, que não estudam e não trabalham. No caso das mulheres, não é que elas não estão trabalhando, elas estão trabalhando dentro das suas casas, cuidando de outra pessoa, em especial de uma criança. Então, a ideia das cuidotecas é que a gente possa, dentro dos institutos federais, dentro das universidades, dentro dos espaços de ensino, a gente possa ter ali um espaço onde a mulher que, para poder estar ali se dedicando ao seu estudo, ela deixa a criança
naquele espaço com profissionais também contratados que possam atender a criança enquanto a mulher vai para o seu espaço de elevação da sua escolaridade. Essa iniciativa a gente está implementando hoje nos institutos federais e também nas universidades federais. O Ministério das Mulheres e o Ministério de Desenvolvimento Sociais estão dando aí um spoiler para vocês do que são algumas das ações que estão dentro do Plano Nacional de Cuidado, e nós, no Ministério das Mulheres, temos, juntamente com o MDS, atuado muito nessa perspectiva de que essa é uma política que ela precisa ser extremamente setoralizada, né? Então, tem que a intersetorialidade, então, o envolvimento do conjunto do governo federal, do conjunto dos nossos ministérios com ações, mas também um envolvimento de estados e municípios. E a partir do dia 15, a partir, né, do lançamento da portaria do plano, estados e municípios poderão aderir ao Plano Nacional de Cuidado e, a partir da adesão, construir os seus planos estaduais e municipais de cuidado. Então, o que a gente tem trabalhado muito na perspectiva de que essa tem que ser uma política de Estado, uma política interfederativa, uma política com a participação ativa da sociedade brasileira, em especial das mulheres brasileiras, que serão as grandes beneficiadas com toda essa política e com o Plano Nacional de Cuidado, mas também os planos estaduais e os planos municipais. Primeiro, dizer para todas as mulheres, né, que o cuidado, o tema do cuidado, ele é central e ele é estruturante das nossas vidas, porque somos nós, as mulheres, que em algum momento da nossa vida a gente deixa de atuar, seja no mercado de trabalho, muitas vezes as mulheres acabam indo para empregos precarizados, porque elas precisam dar conta da tarefa cotidiana, do cuidado, né, da sustentabilidade, da vida ali da sua família. Então, isso acaba tirando as mulheres do espaço de trabalho formal, não somente das mulheres entrar, permanecer e ascender no mercado de trabalho, tanto que hoje os dados demonstram que as mulheres ganham, em média, 21% a menos do que os homens. Tem muito a ver com isso, porque muitas vezes, mesmo que a mulher consiga entrar no mercado de trabalho formal, mas ela tem muito mais dificuldade de ascender, porque quando a gente vai para o mercado, a gente leva toda a carga da responsabilidade do cotidiano das nossas casas, das tarefas domésticas. Isso acaba, inclusive, impactando na nossa permanência nesse espaço, né? Na nossa dedicação, porque os critérios, muitas vezes, que as empresas utilizam para ascender profissionalmente é dedicação integral à empresa, disponibilidade de tempo, e a gente sabe que as mulheres não têm toda essa disponibilidade de tempo, né? Ainda mais tem um filho, tem uma família, essa disponibilidade de tempo ela tem que ser dividida com o cotidiano da sua família. Então, isso acaba nos tirando deste lugar. Também nos tira do espaço político. Não é de graça que hoje nós temos em torno de 17% do Congresso Nacional, porque nós, as mulheres, todas as vezes que a gente vai para o espaço político, a gente leva também toda a sobrecarga do trabalho de cuidado, do trabalho doméstico, e nos tira não somente do espaço, né, político partidário, mas nos tira de outros espaços, como o espaço de construção da nossa autonomia, seja da nossa atuação no movimento social organizado, seja da nossa atuação lá nos nossos territórios. E isso acaba impactando na nossa vida de um modo geral. Somos nós, as mulheres, que estamos extremamente sobrecarregadas com o trabalho de cuidado. Então, é fundamental que as mulheres, e eu acho que nós damos uma grande, ao longo da história do nosso país, as mulheres, através da sua luta cotidiana, têm conseguido mudar a história do nosso país. E este é um momento histórico para o nosso país, quando nós estamos lançando uma política e um plano nacional de cuidado. Então, o cuidado, né, como uma política pública, isso é fruto de toda essa construção histórica que as mulheres fizeram. Eu sempre falo que para nós que viemos do feminismo, esse debate, né, do cuidado, da sobrecarga de trabalho das mulheres,
do que é a divisão sexual do trabalho, do que é a dupla, tripla jornada de trabalho. Isso para nós não é novo, porque nós que atuamos no movimento feminista falamos isso desde sempre. Agora, a grande diferencial disso é que o Estado brasileiro está assumindo isso como uma responsabilidade também do Estado, e não apenas das famílias, e não apenas das mulheres. Então, isso é fruto da luta que as mulheres fizeram historicamente, seja dentro do nosso partido, e eu também sou militante do Partido dos Trabalhadores e sei da luta que nós, mulheres feministas, fazemos dentro do nosso partido, mas seja também a nossa atuação no movimento social organizado, no feminismo, no movimento feminista, que tem trazido fortemente esta pauta, né, de que a vida ela tem que estar no centro de uma política de desenvolvimento para qualquer país que queira ser, de fato, democrático, com justiça social, com igualdade. Ele precisa colocar no centro a vida e não o mercado. E nós, mulheres, historicamente falamos sobre isso. Então, este marco que nós estamos vivendo no nosso país, com a política e com o Plano Nacional de Cuidado, é fruto da luta e da organização das mulheres brasileiras, das mulheres trabalhadoras do nosso país, seja a partir dos seus partidos políticos, seja a partir do movimento social organizado, seja a partir do movimento de mulheres, seja a partir do movimento feminista. Então, queria deixar esse recado a todas as mulheres que estão nos assistindo. Vamos continuar firmes em luta, porque a nossa luta é que transforma a vida, é a nossa luta que muda a vida das mulheres e que muda a sociedade brasileira. Hoje a aula foi sobre a construção do Sistema Nacional de Cuidados, com Rosane Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica.